sol escaldante martelava a terra rachada de Red Rock, levantando redemoinhos de poeira que dançavam como fantasmas nas ruas desertas. O vento, um lamento constante, parecia carregar os sussurros de um tempo que se foi, de risadas e gritos agora silenciados pela inexorável marcha do tempo. Em meio à desolação sepulcral, uma figura solitária se destacava contra o céu azul intenso, quase se misturando à paisagem castigada pela natureza. Jax, o último guardião de Red Rock, observava o horizonte com a resignação de quem carrega o peso de um juramento. Seus olhos, profundos como os poços abandonados da cidade, refletiam não apenas o brilho implacável do sol, mas também a memória vívida de um povo que, um dia, deu vida a estas ruas. Ele era o último bastião, a sentinela silenciosa de um legado que teimava em resistir ao esquecimento, um eco de justiça em um mundo que parecia ter virado as costas para os princípios que um dia o ergueram. As sombras se alongavam, retorcendo-se e espreitando nas vielas empoeiradas, alimentando a inquietude que pairava no ar rarefeito. Cada tábua solta, cada porta rangente, parecia contar uma história esquecida, um fragmento de um passado violento que Jax se recusava a deixar para trás. Ele não era apenas um homem, era um guardião, um depositário de segredos e de esperanças perdidas. Sua presença era um desafio à desolação, um farol tênue em meio à escuridão que ameaçava engolir tudo. A cidade, outrora vibrante e cheia de vida, agora era um monumento à transitoriedade, um lembrete constante da fragilidade das conquistas humanas. Mas enquanto Jax estivesse ali, Red Rock não seria completamente abandonada. Ele era a personificação da perseverança. Um homem forjado pelas adversidades das planícies implacáveis, moldado pelo silêncio opressor e pela verdade nua e crua que o deserto revelava a quem se atrevia a escutar. O peso do seu distintivo parecia mais pesado do que, nunca, um lembrete tangível da responsabilidade que o prendia àquele lugar esquecido. Ele não buscava glória nem reconhecimento. Sua missão era mais profunda, mais intrínseca à própria essência do que significava ser um homem de honra. Era sobre proteger a memória, sobre manter acesa a chama da justiça, mesmo que fosse apenas para si mesmo. Os vestígios de um passado turbulento eram palpáveis em cada canto, nas cicatrizes das paredes, nas marcas de balas desbotadas que contavam histórias de confrontos épicos e de tragédias silenciosas. Jax caminhava por entre esses ecos, sua figura solitária uma silhueta contra o deserto implacável, um testemunho vivo de que a coragem, por vezes, reside na persistência contra todas as probabilidades, na capacidade de se manter firme quando o mundo ao redor desmorona. O vento assobiava um hino fúnebre, mas para Jax era a música da sua existência. Ele ouvia os sussurros de quem se foi, sentia a presença daqueles que deixaram suas marcas indeléveis em Red Rock. Cada passo seu era uma reafirmação de sua lealdade, um compromisso com o legado que ele jurou proteger. Ele sabia que não estava sozinho no sentido mais profundo da palavra. Carregava consigo o espírito daqueles que foram, a força daqueles que lutaram e caíram. Seu olhar percorria as fachadas descoloridas dos edifícios, cada um uma cápsula do tempo, guardando em si a essência de um passado que de alguma forma ainda pulsava. Era um fardo pesado, mas um que ele abraçava com a dignidade de quem entende o verdadeiro valor da perseverança e do dever, mesmo quando o mundo o havia esquecido. A vastidão silenciosa do deserto, que se estendia até onde a vista alcançava, era tanto um espelho quanto um juiz implacável. Ali, sob o olhar vigilante do sol implacável, a verdade se revelava sem disfarces, e apenas a força de caráter podia resistir à erosão do tempo e da solidão. Jax era essa força. Ele era a personificação da resiliência, um homem que encontrava propósito na desolação, força na quietude. Sua jornada não era apenas sobre a sobrevivência física, mas sobre a preservação de um ideal, sobre garantir que a memória daqueles que fizeram Red Rock pulsar não fosse totalmente apagada. Ele era o guardião das histórias não contadas,
O protetor dos segredos sussurrados pelo vento, o último bastião contra o esquecimento total. Cada dia era uma batalha silenciosa, travada contra a natureza implacável e contra a ameaça invisível do abandono. Jack se movia com a precisão de um predador, seus sentidos aguçados pelo constante estado de alerta. Ele conhecia cada canto, cada sombra, cada possibilidade de perigo que se escondia na aparente calma da cidade fantasma. Havia uma beleza austera em sua solidão, uma força inabalável em sua determinação. Ele era um homem moldado pelo deserto, um reflexo de sua aspereza e de sua beleza esquiva, e enquanto o vento continuasse a uivar por Red Rock, Jax estaria lá, vigilante, um guardião solitário da memória, um farol de coragem em um mundo que parecia ter se esquecido de sua existência. O silêncio que envolvia Red Rock não era vazio, mas repleto de histórias esperando para serem ouvidas, de lendas adormecidas à espera de um sopro de vida. Jax era esse sopro. Ele andava pelas ruas como um espectro consciente, navegando em um mar de memórias e de ecos do passado. Sua figura imponente, marcada pela dureza da vida no Velho Oeste, era um farol de esperança para aqueles que ainda se lembravam do que Red Rock um dia representou. Ele era mais do que um xerife, era um guardião de um legado, um protetor da história. Um homem que se recusava a permitir que a desolação vencesse. Sua lenda estava sendo forjada naquele momento, a cada passo, a cada suspiro do vento. Um testemunho solitário de coragem, em meio a um mundo que parecia ter virado as costas para a justiça e para a memória. Cheguem mais perto, meus amigos, e sintam o cheiro da poeira levantada por cavalos que já viram dias melhores, e o eco dos passos no salão que hoje só guarda silêncio e histórias. Eu sou o contador de causos, e as memórias que carrego são mais velhas que as serras, e mais profundas que os poços d'água em tempos de seca. Hoje, a gente segue a trilha de um homem que não se dobrou à desolação, um daqueles que fizeram do deserto o seu lar e da justiça o seu norte. Ele não era só o xerife, entendem? Era a própria sombra da lei, a memória viva de um tempo em que cada ato contava, em que a honra se media pela força da palavra e pela pontaria do revólver. Vocês sabem como é. O tempo passa, o vento apaga, os rastros, e as histórias correm o risco de se perderem como fumaça no ar. Mas eu tô aqui para garantir que isso não aconteça. Se a coragem de quem enfrentou o implacável, se o mistério que paira nas terras esquecidas e a força de um homem solitário ecoam aí dentro do peito de vocês, então venham se juntar a nós nesse caminho. É por aqui, meu povo, que a gente desenterra o que o deserto tentou enterrar para sempre e honra aqueles que fizeram a história com as próprias mãos calejadas. Imaginem a cena, o sol castigando a terra rachada, o vento uivando como lobo faminto, e em meio a tudo isso, um vulto de esperança, um guardião de segredos antigos. Era assim que ele se movia, como um fantasma que não se entregava à aridez, como um guardião que sentia a dor da terra em cada passo. Cada nascer do sol era um novo desafio, um convite para que a desolação, que insistia em querer tudo engolir, se deparasse com algo mais forte. A determinação de um homem que sabia o valor de cada vida e a importância de cada lembrança. Ele não buscava glória, buscava apenas fazer com que o que era certo prevalecesse, mesmo quando o mundo parecia ter esquecido o que isso significava. O sol, essa esfera incandescente que tudo via, lançava suas últimas brasas sobre Serenity, Gauche, uma vila que respirava a poeira e os segredos guardados pelas montanhas que a cercavam como sentinelas silenciosas. As tabernas, com suas portas abertas preguiçosamente, exalavam o cheiro de uísque barato e suor, enquanto os poucos cavalos amarrados aos beirais pareciam cansados de suas próprias jornadas. O xerife, com o chapéu abaixado cobrindo os olhos, que haviam visto demais, observava o movimento lento da praça, sentindo o peso do seu distintivo contra o colete de couro surrado. A paz, frágil como a teia de aranha pendurada no poste da forca, sempre parecia prestes a ser rompida. Em algum lugar além das colinas, o tilintar distante de um sino de diligência soava como um presságio, anunciando a chegada de forasteiros,
com suas próprias histórias e, quem sabe, suas próprias trevas. A Mina das Sombras, uma cicatriz na face da terra, era o coração pulsante e faminto de Serenity Gulch, de onde homens valentes retiravam o sustento e onde o perigo espreitava em cada túnel escuro. As lendas sobre seus veios ricos eram tão antigas quanto as estrelas que pontilhavam o céu noturno, atraindo aventureiros e gananciosos em igual medida. Mas era a presença do pistoleiro, um vulto sombrio, cuja reputação o precedia como um vendaval, que verdadeiramente espalhava o calafrio pelas espinhas dos habitantes. Ninguém sabia ao certo de onde ele viera, nem quais eram seus verdadeiros desígnios, mas seus olhos, afiados como lâminas, pareciam capazes de ler a alma daqueles que cruzavam seu caminho. A chegada da diligência, agora mais próxima, o trote dos cavalos se tornando mais nítido na quietude crescente, trazia consigo um ar de inevitabilidade. A poeira levantada pelas rodas parecia carregar consigo não apenas o pó da estrada, mas também a promessa de um embate, um confronto que poderia mudar para sempre o destino da pequena Serenity Gulch. O xerife apertou o cabo do seu revólver, sentindo a familiaridade fria do metal em sua mão. O que quer que trouxesse aquela diligência, fosse ela uma esperança inesperada ou uma ameaça latente, estava prestes a desvelar um capítulo que permaneceria gravado na memória daquele lugar desértico. As sombras começavam a se alongar, distorcendo as formas familiares em figuras fantasmagóricas. Os sons da noite em ascensão se misturavam ao burburinho contido da vila, criando uma sinfonia de expectativa. A tensão pairava no ar, densa e palpável, como a névoa que por vezes descia dos cânions. O pistoleiro, se é que sua presença em Serenity Gulch era merecedora de tal denominação, permanecia uma incógnita, um ponto de interrogação em meio a um cenário já carregado de significados. Aquele que portava a lei, o xerife, sabia que a noite que se iniciava não traria o repouso, mas sim um teste para a sua coragem e para a sua fé na justiça. O brilho vacilante das lamparinas no oásis do viajante mal conseguia dissipar as sombras que dançavam nos cantos do salão. O tilintar de copos e o murmúrio baixo de conversas eram a sinfonia habitual, mas naquela noite, um silêncio prenhe de expectativa pairava sobre todos. De repente, o som de uma cadeira raspando no chão ecoou, mais alto que qualquer disparo. Todos os olhares convergiram para a mesa onde Silas, o dono do salão, um homem cuja alma parecia tão gasta quanto o couro de sua cela, se levantou bruscamente. Em suas mãos não um copo, mas uma carta amarelada. Seu rosto uma máscara de espanto e traição. Seus olhos, antes acostumados a perscrutar o gado no pasto, agora fitavam o pistoleiro com uma fúria contida, como um touro que sente o cheiro da morte. A revelação, sutil como um faro de carvão no deserto, começava a se espalhar pelo ambiente, e o xerife sentiu o peso da verdade cair sobre si como uma avalanche de pedras. O duelo que se seguiu não foi um confronto de honra, mas um grito de desespero. Os disparos rasgaram o ar como facas em couro cru, ecos reverberando pelas ruas empoeiradas. O pistoleiro, com uma agilidade que desmentia sua figura corpulenta, dançava entre os tiros, enquanto o xerife, com a precisão de um ferreiro moldando ferro quente, respondia com um instinto forjado em anos de patrulha. A traição de Silas, agora evidente como uma marca de gado mal apagada, havia transformado a noite em um campo de batalha. Cada movimento, cada sombra, parecia conspirar contra a ordem. Era como se o próprio deserto tivesse se rebelado, cuspindo o perigo em formas humanas. E todos ali, como passageiros de um trem desgovernado, estavam sendo levados para um destino incerto. Ainda envoltos na poeira e no fumo dos disparos, o xerife e o pistoleiro emergiram do salão, não como vencedores ou vencidos, mas como homens forçados a encarar uma realidade sombria. A estrada que levava para fora de Serenity Gulch estendia-se à frente, longa e desolada como os trilhos que cruzam o nada. Foi ali, sob o olhar frio da lua, que a verdadeira face da conspiração se desdobrou. Uma figura solitária, aguardando, na beira do caminho, emergiu das sombras.
portando não uma arma, mas uma verdade que reescreveria todas as certezas. A revelação era tão avassaladora quanto a vastidão do deserto, e o xerife percebeu que a luta pela justiça estava apenas começando. Se você também sente a força dessa jornada, o impacto dessas reviravoltas, não perca o próximo capítulo. Deixe seu like para fortalecer a nossa corrente e se inscreva no canal para acompanhar o desenrolar dessa saga, garantindo que você não fique para trás perdido na poeira do esquecimento. A poeira ainda rodopiava no ar, fina e persistente, mas agora carregava o peso de uma verdade amarga. O homem que o xerife pensava conhecer, seu amigo leal, aquele que jurava proteger a cidade com a própria vida, era quem orquestrava a sombra que se espalhava. Aquele que ele considerava um pilar da lei era, na verdade, a fonte da corrupção que ele jurou erradicar. A descoberta não veio com um estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor da traição. Cada palavra dita, cada gesto familiar, tudo agora era tingido por essa nova e terrível luz. O rosto que ele via refletido no poço da verdade era um estranho, um inimigo disfarçado. A encruzilhada moral que se apresentava era um espelho fiel das mais duras leis do Oeste. Com quem ele deveria estar? Com a justiça que jurou defender, mesmo que isso significasse virar as costas para um irmão de armas? Ou com a lealdade que, até então, acreditava ser inabalável, mesmo sabendo que ela estava podre até a raiz? As opções eram cruas e desprovidas de atalhos. Uma decisão significaria a queda de um homem que um dia admirou, mas a outra selaria o destino de toda a cidade nas mãos erradas. O deserto, em sua imensidão silenciosa, parecia ecoar o dilema que o consumia. Não havia refúgio, apenas a escolha nua e crua entre o certo e o que o coração, agora dilacerado, implorava. O futuro da cidade repousava em seus ombros, um fardo mais pesado que qualquer arma que já portara. A traição era um golpe fundo, um veneno que se espalhava mais rápido que qualquer fogo. Mas no coração do xerife, apesar da dor e da confusão, uma chama de determinação se acendia. Ele se lembrou do motivo pelo qual vestiu o distintivo, do compromisso com as pessoas inocentes que viviam sob a ameaça constante. Se você também sente a força dessa jornada, o impacto dessas reviravoltas, não perca o próximo capítulo. Deixe seu like para fortalecer a nossa corrente e se inscreva no canal para acompanhar o desenrolar dessa saga, garantindo que você não fique para trás perdido na poeira do esquecimento. O eco da verdade, agora liberto, reverberou pelas ruas antes imersas na complacência. A cidade, antes uma tapeçaria de segredos velados, desdobrava-se em novas cores, algumas vibrantes com a promessa de redenção, outras tingidas pela sombra da desilusão. As conversas, antes sussurradas em becos escuros, agora explodiam em praças, alimentando um sentimento coletivo de mudança, ainda incerto em suas formas, mas inegável em sua presença. A rigidez que marcava o cotidiano cedia lugar a um questionamento palpável, um desejo de reescrever narrativas há muito consolidadas. Homem, cujos passos ecoavam um ritmo singular em meio à turbulência recém-despertada, não olhou para trás. Sua jornada, marcada por um propósito inabalável, continuava adiante, rumo a horizontes onde as leis eram escritas pela própria alma, não por convenções impostas. Cada pôr do sol que testemunhava era um lembrete silencioso do caminho percorrido, mas, sobretudo, da estrada que ainda se estendia à sua frente, um convite constante à descoberta e à própria essência de sua existência. O fardo que carregava, embora invisível, ditava a direção de seus passos. Um destino traçado não por mapas, mas pela bússola interna da sua convicção. E o ouro, outrora símbolo de prosperidade e anseio, revelou sua natureza bifrontal. O que para alguns representava a salvação, para outros desvelava-se como um veneno sutil, corroendo laços e semeando discórdia. A riqueza, desacompanhada da retidão, tornava-se um espelho distorcido das ambições humanas, refletindo a fragilidade do caráter quando confrontado pela tentação. As promessas de um futuro dourado, quando desprovidas de fundamento moral, desmoronavam como castelos de areia,
deixando a descoberto a podridão subjacente. Era a velha canção, entoada em novas roupagens, sobre o preço oculto do brilho fugaz. Poeira assente e silenciosa testemunhava o fim de mais uma jornada. O sol, no ocaso, tingia o horizonte de um dourado que, por um breve momento, parecia apagar as sombras e as cicatrizes. A terra, castigada pelo tempo e pelas paixões, guardava em si os segredos de tantos que, como ele, buscaram fortuna e encontraram mais do que esperavam. A ganância, aquela velha companheira insidiosa, mostrava mais uma vez sua face amarga, desmascarando a fragilidade do ouro quando desprovido de um propósito justo. As esperanças alicerçadas em ilusões, desfeitas como bruma matinal, deixavam um rastro de desilusão, um eco amargo na vastidão árida. O que restava era a dura lição, gravada não em placas de bronze, mas na própria alma de quem a aprendeu. A paisagem desolada parecia sussurrar verdades antigas, um conhecimento árduo, conquistado a cada trilha árdua, a cada confronto inevitável. A honra maltratada e esquecida por muitos, erguia-se contudo como um farol solitário na escuridão. Um lembrete de que o verdadeiro tesouro não se media em barras reluzentes, mas na integridade do ser. As lutas travadas não foram apenas contra inimigos tangíveis, mas contra as próprias fraquezas, as tentações que assombravam os corações mais incautos. A redenção, se é que tal palavra cabia ali, nascia da aceitação das próprias falhas e da coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho se tornava incerto e a esperança parecia um luxo distante. Houve quem se perdesse na miragem do ouro, esmagado pelo peso de suas próprias ambições desmedidas. Outros, firmes em seus princípios, emergiram da tempestade com a alma menos marcada, mais forte. Cada história, com seus triunfos e seus reveses, era um fio que tecia o grande pano do destino, um mosaico complexo, onde a bravura e a covardia, a luz e a treva, se entrelaçavam em uma dança eterna. As lições aprendidas, muitas vezes dolorosamente, eram o legado mais valioso, um patrimônio que nenhum assalto poderia roubar. Eram o saber de quem viveu de verdade, enfrentando o deserto em sua crueza e a natureza humana em suas contradições mais profundas. Se esta jornada ressoou em sua alma, se as escolhas e os dilemas ecoaram algo em seu próprio caminhar, compartilhe esta saga, pois há sabedoria que só se revela quando transmitida, como o vento que carrega sementes para terras distantes, permitindo que novas histórias germinem na vastidão do tempo.